Sou juiz de direito Carlos Garuti. Quero dizer que é com prazer que retorno a esta casa para mais uma realização de um plenário presidido por Vossa Excelência. Digo que conheço e tenho muito apreço por vosso trabalho, sempre garantindo o bom andamento dessa Casa de Justiça. Caros colegas da promotoria, quero dizer que conheço a labuta pela qual Vossas Excelências vêm enfrentando no intuito de que se prevaleça sempre a justiça nesses tribunais. Digo, enfim, que é um prazer poder me sentar ao lado de pessoas tão competentes quanto Vossas Excelências. Grata. Colegas da Defensoria, sei que as senhoras estão aqui para garantir ao réu seu direito à ampla defesa, e assim o estão fazendo brilhantemente. Espero que o nosso embate se estabeleça tão somente dentro desses tribunais. Pessoas aqui presentes, quero que os senhores saibam que a presença do público dá credibilidade à eficácia da lei penal brasileira. Senhores jurados, me dirijo aos senhores agora, não para os senhores serem menos importantes, ao contrário, os senhores têm em mãos hoje a oportunidade de julgarem de acordo com os interesses da sociedade. Vossas Excelências têm em mãos hoje de colocar em prática o que lhe vai em vossas consciências. Tomo a liberdade de chamá-los de Vossas Excelências, porque hoje são os senhores os juízes desse caso. Ao juiz togado, o presidente dessa sessão, cabe somente a dosimetria. Os senhores é quem tem em mãos o poder de decidir se condenam ou absolvem, se acham correto ou incorreto a postura adotada pelo réu Leandro. Quero que saibam que esse Ministério Público prisma sempre pela justiça. Essa promotoria requer sempre que se estabeleça a justiça dentro desses tribunais. E até mesmo, saibam os senhores, pediria aos senhores que os senhores inocentassem o réu hora presente, se assim entendesse que justo fosse. Mas este não é o caso, senhores. Esse Ministério Público não trabalha com falácias ou suposições, e sim com provas testemunhais e materiais. E as provas testemunhais apontam cabalmente o réu Leandro e os seus outros comparsas. No entanto, que na mais expressão da pura verdade, o réu Evandro já fora condenado. E Altamir ainda não fora, porque encontra-se foragido da justiça. Quero explicar aos senhores, para que os senhores possam se elucidar do caso, o que versa o nosso artigo 29 do Código Penal, que diz que quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. É por isso, senhores, baseado tão somente na lei, que nós estamos aqui, pedindo que cada um dos senhores se atentem ao réu Leandro, se atentem, percebam que a sua conduta foi decisiva, foi determinante para que o evento se resultasse em morte. E mais, quero que os senhores se lembrem que o réu Leandro, juntamente com seus comparsas Altamir e Evandro, se ajustaram e decidiram qual seria a participação de cada um, sendo que é sabido e óbvio que o parente teria mais possibilidade de trazer a vítima ao local do crime. É certo, senhores, que cada um tinha o seu papel. Leandro diz às testemunhas que não matou, de fato, a vítima, mas que sim, só levou para ser morto. Senhores, eu quero que os senhores pensem, quantas mais pessoas Leandro levará à morte? Quantos mais desígnios Leandro cumprirá sob o PCC? A colega da defesa veio nos mencionar sobre a prova que refere-se ao acusado ser participante da facção criminosa PCC. A nobre colega queria o quê? O estatuto? Há provas? Eu não me lembro de nenhuma pessoa referir-se que uma pessoa que é conveniada, digamos assim, já que a doutora queria uma prova, ao PCC, apresente provas, ou seja, registrado em cartório. A colega diz que a comunidade carente, sim, concordo, sei que a comunidade carente tem lá moradores
de bem, moradores que levantam 4 horas, 5 horas da manhã para trabalharem. É sabido disso. Mas sabemos também que é lá, principalmente na comunidade carente, por se tratarem muitas vezes de pessoas humildes, que a criminalidade impera, que o PCC manda e desmanda. A defesa tenta afastar as qualificadoras, senhores. Não há que se falar sobre as qualificadoras, visto que o crime somente ocorrera pela emboscada. Seria inviável praticar esse crime, principalmente naquele dado momento, se o réu Leandro não tivesse levado seu cunhado à sentença da morte. E o motivo fútil, senhores? Como os senhores se sentiriam caso um parente seu fosse morto por motivo do mesmo se recusar a participar da prática do tráfico? A defesa vem também tirar a credibilidade das minhas testemunhas. Eu pergunto e peço que os senhores respondam intimamente. Qual dos senhores aqui presente, ou presente na plateia, arriscariam suas vidas, deixariam seus lares, o conforto dos seus entes queridos, para morarem numa casa do Provita, protegida pela justiça, simplesmente para vir a esse tribunal com falácias? Não. Os senhores só viriam a esse tribunal dizer a pura expressão da realidade. Os senhores, ou qualquer outra pessoa de bem, só viria a esse tribunal falar contra, defrontar a facção criminosa e o PCC e os acusados que moram no mesmo bairro das Testemunhas, se fosse pela pura expressão da realidade. Se fosse para colaborar com a justiça. Os senhores serão chamados à sala secreta. Este é o momento mais importante da nossa audiência. Quero que os senhores saibam que lá os seus votos são protegidos pelo sigilo, que ninguém saberá qual foi o seu voto. Lá os senhores serão perguntados sobre a materialidade do crime, comprovada pelo laudo necroscópico e pela certidão de óbito. Seguidamente, os senhores serão perguntados se Leandro concorreu para a prática desse crime. Senhores, é provado e comprovado pelas testemunhas que são totalmente aceitas nesses tribunais que Leandro, de fato, concorrera decisivamente para a prática deste crime. Os senhores serão perguntados, segundamente, se este crime ocorrera por motivo fútil e sob emboscada. Como já relatei aos senhores, Vossas Excelências devem ter percebido que o crime ocorrera por um motivo fútil e que somente se deu justamente pelo motivo da emboscada, senhores. É sabido que este crime foi dividido em partes e que Leandro se incumbira de trazer a vítima ao local, conduta sem a qual não teria havido este crime. Os senhores responderão sim aos quesitos perguntados, não numa forma de se vingar do acusado. Não, senhores, visto que este se encontra aqui, vivo, terá a sua oportunidade de refazer a sua vida depois de quitar a sua dívida com a sociedade. A este não foi incumbida a sentença de morte como for a vítima. Senhores, não farão isso como vingança ao réu, e sim como justiça. Justiça por aquelas pessoas que choram pela vida de Erivelton. E mais, senhores, muito mais importante, por aquelas pessoas que poderão chorar caso os senhores não impeçam o réu Leandro de destruir outras famílias. Os senhores têm que se atentar que o réu Leandro precisa saber que a sua conduta não foi correta. Cabe aos senhores, como pessoas de bem, e só estão aqui porque realmente, de fato, são pessoas de bem, escolhidas pelo judiciário. Cabe aos senhores julgarem de acordo com vossas consciências, de acordo com aquilo que os senhores querem para si mesmos. Grato pela atenção. Sem mais, Excelência. Excelente da Defensoria.